É, mocidade, azedou a marmita do Santos, hein? Ai. 6-0 pro Vasco. Que chapuletada, hein, mocidade? A massagem foi braba, foi pesada, hein? E é por isso que o Victorando foi lá e fez esse vídeo aí, relembrando massagens dolorosas do futebol brasileiro, hein? Então se ajeita daí que eu me ajeito daqui e vamos reagir juntos a esse festival de massagem, hein, mocidade? Bora pro vídeo! O Vasco aplicou uma das goleadas mais humilhantes e históricas do Campeonato Brasileiro. 6-0 em cima do Santos. Golaços, show de Felipe Coutinho. E pra completar a humilhação, o Neymar ainda saiu chorando, moleque. O Neymar, craque mundial, fez história ao lado bronca, de Messi, ídolo da seleção brasileira. Ultrapassou o Pelé em gols na artilharia da seleção. Foi oprimido pelo todo-poderoso Colosso Vasco, tornando a vitória do Vasco mais épica. Pô, é curioso, né? Que o Vasco há anos vem sendo tirado por geral, tá ligado? Todo mundo tira o Vasco. E, pô, se você pegar um moleque aí, tá ligado? De, sei lá, mano, de 15, pô, até um cara de 20 anos de idade aí, mano, o cara é capaz de não entender por que o Vasco é considerado um time grande, né? Porque o cara nasceu há 15, 20 anos, então, pô, ele não viu o Vasco ganhar nada, tá ligado? Todos os títulos do Vasco estão lá no passado, né? O mais recente é uma Copa do Brasil de 2011, olha quanto tempo já faz, né? E mais memorável ainda. Porém, a goleada do Vasco é só a pontinha do iceberg. Aqui no futebol brasileiro, quando acontece uma goleada dessa, meu parceiro, pode esquecer. Se o seu time foi o goleado, irmão, acabou sua vida social. Vai estar marcado na história e você vai ser humilhado pra sempre. Nem precisa sair de casa. Pode ficar aí uma semaninha em casa, pega um atestado, não vai pro trabalho, porque, irmão, acabou tua vida, meu parceiro. Hoje assim, nós vamos ver goleadas históricas do futebol brasileiro. Aquelas que fizeram torcedores ficarem um mês sem sair de casa, perder a amizade. Teve time aqui goleado pelo maior rival. Teve time grande, gigante do futebol brasileiro, goleado por time sem divisão, irmão. Imagina. E tem uns aqui que eu nem vou citar, vou deixar vocês verem, porque imagina os times mais famosos aí do Brasil, da Série A, a Elite. Vocês vão ver aqui, meu parceiro. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse vídeo. Vamos começar leve e indo cada vez mais aprofundando. Corinthians 6-1, São Paulo. Começar leve. Corinthians 6, São Paulo 1. No dia 22 de novembro de 2015, pela 36ª rodada do Brasileirão, o Corinthians, que tinha acabado de se sagrar campeão brasileiro na rodada anterior, foi pegar lá em Itaquera o São Paulo. Mano, se não me falha a memória, nesse jogo aqui, o Corinthians estava com o time reserva, mano. Detalhe, o Corinthians foi com time misto pra esse jogo. Porque os caras, né, mano, foi campeão, ó. O titular já tava lá pra lá de Bagdá, falou, pá, vamos jogar não, vai com o time misto aí. O time do Corinthians foi com o time misto. Que sapatada! O São Paulo que precisava vencer pra ficar firme ali na luta, na briga, pra se classificar pra Libertadores. E logo aos 27 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique abre o placar pro Corinthians. Apenas 4... Esse jogo aqui eu tava assistindo na casa do meu amigo Andinho, que mora lá no São Brás, lá. Torcedor do Iguaçu de Santa Felicidade, assim como eu, no futebol amador lá de Curitiba. Vamos só ver se ele tá assistindo esse vídeo aqui, se ele tiver, ele vai me dar um toque. Aquele abraço. 4 minutos depois, Romero faz 2-0. E aí, escambou tudo, meu amigo. Abriu a porteira, aí porque desgraçou apenas Goiás. 2 minutos depois, Edu Dracena faz 3-0 pro Corinthians. E pra finalizar, ainda no primeiro tempo, nem lembrava que ele jogou no golaço do Corinthians, irmão. Uma jogada que começa ali com o Bruno Henrique, dá no Zidanilo, arma esse passe lindo pro Luca, mano, que faz 4-0 pro Corinthians ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos do segundo tempo, Romero faz o quinto. Aos 25, o Carlinhos diminui ali pro São Paulo, mas não adiantou muita coisa. Como diria Galvão, virou passeio, fechou meu o amigo. 6-1 aos 36 do segundo tempo. Pro torcedor corintiano, selou o título ali com mais uma vitória absurda, né? Até hoje aparece pra mim, eu nem sou corintiano, mas aparece, né? Às vezes, tipo, gols históricos e tal. E sempre esse gol do Luca aí aparece porque marcou meio que a campanha do Corinthians naquela temporada, mano. E pro São Paulo foi um trauma aí da década, mano, né? Foi um trauma que durou muitos anos, mano. Até hoje é lembrado como um símbolo de humilhação e é usado nos argumentos dos corintianos aí. Apesar da goleada, o São Paulo conseguiu se classificar pra Libertadores naquele ano, conseguiu o 4º lugar, com a ajuda do próprio Corinthians, que venceu os adversários diretos do São Paulo nas partidas futuras, mano. Esse era o Corinthians, né, mano? Esse Corinthians aí foi épico. Você vê, né, mano? Flamengo 5-0, Grêmio. No dia 23 de outubro de 2019, Brasil, pela né? semifinal da Copa Libertadores da América, no jogo de volta no Mar... É óbvio, né? Libertadores, pois na Copa do Brasil 2019, o Atleticão, o Furacão eliminou os dois.
Flamengo e o Grêmio também. Maracanã, Rio de Janeiro, Flamengo enfrentava o Grêmio. Mano, o Flamengo que há 38 anos não se classificava para uma final de Libertadores. Então tinha um peso gigantesco nesse jogo. E o primeiro jogo em Porto Alegre terminou 1-1 com o gol do Bruno Henrique para o Flamengo e do PP pro Grêmio, lá na arena do Grêmio, né, mano? O Flamengo vinha crescendo muito com o Jorge Jesus, já era o melhor time do Brasil naquele momento. O Grêmio de Renato Gaúcho tinha tradição de mata-mata e era visto como um rival ali direto, porque o Grêmio é copeiro, né, velho? Se tem uma coisa que o Grêmio é bom é em jogar Copas. Mas aos 42 do primeiro tempo, depois do chute de Gabigol, Bruno Henrique pega o rebote e coloca o Flamengo na frente. Gabigol faz essa pintura, é um resultado absurdo pro Flamengo. Todo mundo pensou, pô, agora o Flamengo vai dar uma segurada, né? Pelo contrário. Aos 56 do segundo tempo, Gabigol faz pro Flamengo. Aos 67, Pablo Mari faz mais um e o Rodrigo Caio fecha o caixão com esse gol de cabeça aos 71 do segundo tempo, mano. Essa derrota foi uma das maiores da história do Grêmio em Libertadores. Era simplesmente uma vitória absurda, né? E que levou o Flamengo com moral pra final aí de 2019, mano, pra enfrentar o River Plate. Aí o final todo mundo já sabe, né? E até hoje qualquer torcedor flamenguista lembra dessa vitória do Flamengo em cima do Grêmio e todo torcedor do Grêmio lembra também, mas prefere não lembrar, né, mano? Sim, foi uma das goleadas históricas aí do nosso... Pô, você tem uma goleada num time do calibre do Grêmio, de 5-0 na campanha do título, mano. O torcedor não esquece mesmo. Futebol brasileiro. Mirassol 6, Palmeiras 2. Lá em 2013, Palmeiras e Mirassol se enfrentaram, mas ali surgiria um dos jogos que marcariam um inferno na vida dos palmeirenses durante muito tempo. Mano, o que era o Palmeiras nessa época, né? 2012, 13. Mesmo assim, o Palmeiras ainda ganhou a Copa do Brasil em 2012, né? Cara, que bagulho bizarro, mano. Bizarro. E o que é o Palmeiras hoje? A gente acabou de ver o Corinthians lá, campeão brasileiro, né? 2015. Que com o time misto meteu 6 do São Paulo. E olha como é que tá o Corinthians hoje, né? O futebol é uma gangorra, né? Não adianta. Mano. Palmeiras, obviamente, favorito, mas sai atrás com esse gol contra, de cabeça. Tudo parecia que ia ser uma partida normal, onde o Palmeiras buscaria o empate e a vitória. Mas não. Caion faz para o Mirassol aos 9 minutos e amplia aos 11 ainda do primeiro tempo. 3-0 pro Mirassol antes dos 20 minutos. Todo mundo falou, eita, poxa, o Palmeiras vai tomar uma goleada lendária de 9-0 do Mirassol. Mas o que tornou pior essa derrota foi que o Palmeiras ainda criou esperanças. Diminuiu aos 22 minutos e aos 30 conseguiu chegar ao segundo gol com o Rony. E é esse Rony aqui, ó. Não é o Rony rústico, tá? Então com 3-2 no placar, todo mundo pensou, pô, o Palmeiras vai empatar e vai virar. Mas não. Leomir, aos 39, faz essa pintura de golaço, falta, mano. Meu amigo. Depois, Medina meteu esse golaço e o Camilo fechou o caixão com mais um golaço do Mirassol. O Mirassol que abriu a galeria de pinturas, né, mano? Pelo amor de Deus, só o golaço do Mirassol. E aí, nessa partida, começou a surgir o inferno do torcedor palmeirense, porque, irmão, eu lembro que o palmeirense não podia falar todo mundo. E o Mirassol. Irmão, isso aqui foi uma zoação. Isso é verdade, mano. Vai lembrar disso, com certeza, irmão. O Palmeiras estava em reestruturação aí, ninguém sabia o que ia se tornar, o que é hoje em dia. Marcou o futebol brasileiro essa goleada do Mirassol em cima do Palmeiras, mano. Aí tem outra goleada que o Palmeiras também tomou do Goiás, 6-0. Essa foi uma goleada histórica aí do futebol brasileiro. 6-2, Mirassol em cima do Palmeiras com um bocado de golaço do time amarelo aí, mano. E nessa época o Mirassol tava sem divisão, tá? Tava longe de ser o que o Mirassol é agora, na Série A, irmão. Era o Mirassol sem divisão, então dá pra ver também a crescente. Mano, e se não me engano, na Copa do Brasil de 2011, o Palmeiras levou 6-0 do Coxa, mano. Olha, tem isso aqui na minha memória, cara. Eu tenho quase certeza que foi isso, mano. Sente que esse comentem se vocês souberem. Cruzeiro 6-1 no Galo. No dia 4 de dezembro de 2011, na última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, o Cruzeiro enfrentava uma situação delicada. Precisava vencer o seu maior rival para evitar o rebaixamento para a Série B. Então, de quebra, o torcedor do Galo tava eufórico, meu parceiro, porque eles poderiam rebaixar o Cruzeiro, mano. Não tem honra maior do que um time poder rebaixar o seu rival, tá ligado? Isso às vezes... Mas aqui houve uma teoria da conspiração aí de uma suposta marmelada, tá ligado? Não sei até que ponto dá pra acreditar nisso ou não, porque é meio difícil você acreditar que o teu time entregaria o jogo pro rival pra salvá-lo, em troca do quê, né? Não faz muito sentido, mas surgiu essa teoria da conspiração porque o Cruzeiro tava brigando com o Atlético pra não ser rebaixado, né? E a última rodada daquele Campeonato Brasileiro, nessa época, a última rodada do Brasileirão era sempre de clássicos. Então teve o clássico Atletiba. O Atlético precisava ganhar do Coxa
e precisava que o Cruzeiro não ganhasse do Mineiro. O que aconteceu? O Furacão foi lá, fez a sua parte, né? Ganhou do Coxa, 1-0. E aí teve esse jogo aí, né? Que foi. Muita gente falou em marmelada, né? Que o Cruzeiro meteu 6-1 aí no Mineiro. É melhor do que ganhar um título, né, mano? Mas foi completamente diferente o resultado. O Cruzeiro entrou em campo com uma postura ofensiva desde o início. Roger abriu o placar aos 8 minutos. Leandro Guerreiro fez mais um aos 28. Aos 33, Anselmo Ramon fez o 3-0. Fabrício aos 45. O Wellington Paulista aos 56 fez mais um. Aos 60 minutos, o Hever diminuiu. Mas aos 90, ele mesmo, Everton, fechou o caixão pro Cruzeiro. Essa vitória não só assegurou o Cruzeiro na Série A, mas também se tornou a maior goleada da história do time sobre o Atlético Mineiro, mano. Agora o torcedor do Cruzeiro vai me explicar, mano. Eu não lembro dessa época, mas como um Cruzeiro com Wellington Paulista, Roger, Leandro Guerreiro, time bom, mano, tava nessa situação. Vocês fizeram a janela de transferência e contrataram os caras? Eu não lembro, tá? Então comenta aí. Mas enfim, essa é uma goleada histórica do futebol brasileiro. Histórica. Internacional 7-1 no Santos. Esse aqui é recente, né, rapaziada? E o torcedor do Santos, né? Vem sofrendo aí, mano. 7-1 pro Inter, agora 6-0 pro Vasco, mas vamos pra esse jogo aqui do 7-1. No ano de 2023, no Beira-Rio, acontece uma das maiores goleadas da história do futebol brasileiro. A vitória histórica do Inter estabeleceu um novo recorde para o Campeonato Brasileiro de 2023. Na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional aplicou um 7-1 sobre o Santos. E esse jogo aqui marcou, irmão, a temporada ridícula que foi do Santos, que foi rebaixado no ano de 2023. Mas um 7-1 é simplesmente palhaçada, né? Os gols estão aparecendo enquanto eu tô falando aí, mas teve espaço pra todo mundo fazer gol. Gol do Alan Patrick, Kenner Valencia meteu gol, Wanderson, Luiz Adriano. Né? Com essa vitória, o Inter subiu na tabela, né? Mas se afastando ali da zona da degola. E o Santos permaneceu na 18ª colocação com 30 pontos, continuando na luta contra o rebaixamento, mas todo mundo sabe que no final foi rebaixado, né? O Marinho também sabe muito bem disso. Mas essa aqui é marcante, os últimos dois... 7-1, um placar que ficou muito emblemático, depois daquela fatídica Copa de 2014, né? Anos que o Santos teve na Série A, ele foi goleado 2 vezes, né, mano? Goleadas absurdas. A primeira aí pro Inter e agora subiu com o Neymar, companhia, e toma um 6-0 do Vasco, mano. Que situação do torcedor. Não esqueçamos que a motivação desse vídeo aqui foi a recente goleada que o Santos levou do Vasco, né? 6-0. Do Santos. A complicada situação do Santos, hein, mano? Torcedor do Santos, deixa aqui o espaço pra você desabafar nos comentários, né? E pra finalizar esse vídeo... Pô, e não é uma ironia do destino Pelé não estar em vida, pelo menos vendo essa fase do Santos aí, mano? Tá ligado? Porque, mano, o Pelé faleceu, o Santos foi rebaixado pela primeira vez na história, tá ligado? Aí voltou pra Série A e agora tá aí ameaçando cair de volta. Que fase do Peixão, hein, mocidade? E de um Flamengo 6-1 Vasco. Mas calma, hoje não vamos colocar o 6-1 do Flamengo no Vasco. Por quê? O torcedor do Vasco tá alegre, meu irmão. Então, torcedor vascaíno, solta o hino do Vasco aqui, rapidão aqui, ô Christian, beleza? Porque o torcedor do Vasco vem sofrendo com derrotas, mano, com sofrimento aí. E essa vitória do Vasco foi um momento de alegria. Então, hoje, qualquer rivalidade, até dos flamenguistas que tiver aí, botafoguense, tricolor, irmão, vamos ignorar. Deixa o torcedor do Vascão feliz hoje, beleza? Mano, tá muito bom o vídeo, hein, mocidade? Vocês têm que ir lá no Victorando e se inscrever quem não é inscrito ainda, tá muito bom o vídeo. Hoje só vai ter alegria pro Vasco aí, mano. E se você tá sentindo falta de alguma outra goleada, cara, não dá pra colocar todas nesse vídeo de agora. Por quê, rapaziada? Porque o tempo tá curto pra fazer esse vídeo e porque tem bastante goleada, mano. Tem o Flamengo sendo goleado pelo São Paulo, tomando mais de 5. Tem um monte de goleada pra botar aqui dos últimos anos, né? Pelo menos de 2000 pra cá. O Santos tomou outro 7-1 do Corinthians lá com o Tevez. Então a gente vai fazer depois, se vocês curtirem esse vídeo, comenta aí as goleadas que não podem faltar no próximo vídeo que eu trago uma parte 2 aí, beleza? Mas é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Parabéns ao torcedor do Vasco. Aproveita aí seu momento de alegria. Curte bastante, né, mano? Porque o torcedor vascaíno vem vindo de muito descaso com o torcedor, muita sacanagem
sacanagem com o torcedor. Então, o torcedor vascaíno tem que ter alegria. E, ó, eu acho que o Vasco pode chegar longe na Copa do Brasil, analisando a chave. Deixando claro, eu não sou vascaíno, mas, na minha visão, analisando a chave aqui, o Vasco pode ir longe na Copa do Brasil e pode eliminar o Botafogo, tá? Rapaz, anota o que eu tô falando. Pode acontecer aí, meu parceiro. Então, rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Te espero no próximo vídeo aqui do canal Victorano. Deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal, né, mano? E é nóis, tamo junto, até a próxima. Valeu, filho. Tamo junto. Cê é louco, hein, mocidade? Cada chapuletada, hein? Cada massagem, papai. Que isso, hein? Ó, Victorano, no próximo vídeo de goleadas, eu quero ver aquela que o Furacão meteu no Vasco de 7-2. Foi na Arena da Baixada, não me lembro se foi 2001, 2004, não lembro o ano direito, mas a massagem foi braba também. E vocês que assistiram a esse react junto comigo aqui, mocidade, qual goleada vocês querem ver no próximo vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber. Não se esqueça de passar lá no Victorano, se inscrever que só tem vídeo top de futebol lá, de deixar o like aqui para nós. Tamo junto e até a próxima.